Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que vemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do tempo pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o terceiro capítulo do Evangelho de São João. Ontem, a liturgia nos reservou a memória do apóstolo São Marcos. E tivemos a oportunidade de meditar um pouco mais sobre a beleza e o empenho da vida dos evangelistas, que nos transmitiram com tanto sacrifício e por meio de uma aplicação árdua no cuidado pelas coisas que Deus lhes concedeu, desde os dons ordinários, por exemplo, Deus concedeu a eles a graça de terem uma condição que permitisse os estudos. Deus concedeu a eles a graça de não apenas conhecerem as línguas, mas conhecerem também a arte da escrita e terem recursos ou de criarem recursos que pudessem ajudá-los a desenvolver a escrita. E não apenas isso, o Senhor deu além disso, além desses dons, deu ainda o dom da fé, a possibilidade de conhecer as testemunhas do Senhor. Mateus, por exemplo, era um próprio discípulo do Senhor. João era um próprio discípulo do Senhor. Então foram testemunhas da ressurreição, ou como Marcos e Lucas, estiveram sempre próximos e ouviram e acompanharam a vida de todos aqueles que foram testemunhas do Senhor, como, por exemplo, os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus que também testemunharam a sua ressurreição e o seu ensinamento. E entregaram-se em uma vida de sacrifício para poder fazer com que fosse conhecido e transmitido, não mais por transmissão oral, mas agora por uma transmissão escrita, ou seja, que permaneça no tempo e seja conhecida e possa permanecer também na ausência daqueles que a narram. E tudo isso nós podemos dizer, nossa, mas naquela época que grande trabalho, né? De onde esses homens tiraram força, coragem, como eles conseguiram não apenas nutrir essa iniciativa, mas mantê-la no tempo e a perseverança. Porque muitas vezes escreviam, como São Paulo, que escreveu dezenas de cartas, de textos, né? São Paulo muitas vezes escrevia durante a noite, escrevia virando a madrugada, porque às vezes o ambiente que estava era um ambiente que estava sob perseguição. Em muitos momentos a redação dos textos precisou parar, porque era urgente o socorro por aqueles que tinham acabado de ser vitimados nas mãos ou dos romanos ou nas mãos dos judeus por estarem professando a fé. E era necessário socorrer a família daquele que tinha sido martirizado, ou então de socorrer aquele que tinha sido violentamente ferido pelo nome do Senhor. Ou então muitas vezes era preciso pegar tudo e escapar para a cidade próxima, antes que
tudo fosse queimado e destruído. Por muitas razões, aquele trabalho foi feito aos poucos, foi feito em partes, mas foi feito com a tenacidade e o vigor do Espírito de Deus. Meu irmão e minha irmã, é por obra do Espírito Santo que esses homens se moveram ao longo da história para transmitir-nos o conhecimento da fé. Ontem falávamos que por detrás do testemunho de fé que chegou até nós para a nossa salvação, centenas e milhares de homens e mulheres participaram. Diretamente, porque às vezes pensamos só naquelas últimas participações, as mais diretas, né? O nosso catequista, a nossa família, as pessoas com quem estamos convivendo. E ontem na festa de São Marcos falávamos a respeito de uma compreensão alargada, né? Mais ampla. O fato de que tantos outros, como por exemplo, os evangelistas que escreveram o texto, e tantos outros ainda que ajudaram os evangelistas a escrever o texto, se empenharam significativamente por mim e por você, de maneira que a fé chegasse até nós. E tantos dos nossos irmãos e irmãs ao longo dos séculos que viveram e testemunharam a fé, o seu exemplo e testemunho também chega conosco junto com o anúncio da fé. Por meio do testemunho deles e por meio da aplicação da vida deles, como as ondas do mar, o Evangelho foi chegando ininterruptamente aos confins da terra. E assim se manteve o movimento das águas, e assim se manteve a ação do Espírito Santo, única em toda a igreja. Quantos são os corações, mas o que esses corações têm em comum? Estão todos eles unidos pela ação do mesmo Espírito. É o Espírito Santo que move no seio da igreja a beleza única da sua unidade. É o Espírito Santo que, movendo-se no seio da igreja, leva inúmeros corações a se entregarem por um infinito amor, que se faz único e é único em todos. Inúmeros corações abraçam o nome do Senhor e, por meio do batismo, se unem de maneira inseparável, tornando-se um em Cristo. Hoje no Evangelho de João, bem no início, estamos no 3º capítulo, ouvimos o encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos tinha medo de ser denunciado como discípulo de Jesus. E Jesus, com tanto carinho e docilidade, acolhe esse medo de Nicodemos, que como poderia o Senhor acolher Nicodemos e não acolher uma de suas dores, e não acolher uma de suas vergonhas? O Senhor veio, Ele, que é a luz perfeita, sempre o binômio de trevas e luz, né? Está sempre presente no Evangelho de João. Veio para iluminar a noite do medo de Nicodemos. Nicodemos que vai no meio da noite encontrar Jesus, encontrar a quem? Encontrar a coluna de fogo que guia o povo de Israel no deserto. A imagem da coluna de fogo do livro do Êxodo, que guia o povo no caminho da libertação através do Mar Vermelho e os liberta definitivamente das mãos do faraó, ou seja, da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. E Jesus, como coluna de fogo ardentíssimo, na noite está ali, pronto a receber Nicodemos. Não podemos ignorar que a vida de Jesus era extremamente exaustiva. E o Senhor teria, ao menos por direito, a oportunidade de reservar-se para descansar. Mas olha como Jesus escolhe aplicar o seu descanso. Estão percebendo? Assim também os apóstolos e tantos homens e mulheres escolheram como o Senhor escolheu hoje, e dessa forma o Evangelho chegou até nós. E dessa forma o coração, por exemplo, de Nicodemos foi iluminado, o meu e o seu também, e de milhares de outros irmãos e irmãs. O Senhor escolheu o descanso da noite ser vivido, ser aplicado como tempo de espera. E dessa forma renunciou ao descanso para estar ali, pois o seu coração
arde de zelo pelas coisas de Deus. O Senhor veio e espera ansiosamente que se cumpra o tempo da salvação, o tempo da sua entrega pela nossa salvação. O Senhor ardentemente deseja ter consigo, em união, o coração de Nicodemos. E como coluna ardente, vela, zela, espera, ou seja, reza, intercede e atrai para junto de si aquele coração que busca a Deus, mas que ainda, embebido do medo e da insegurança, precisa ser ajudado. Mais do que as palavras do Senhor que iluminam o coração do homem e dos homens e os tira das trevas da ignorância e os leva ao conhecimento perfeito da verdade, o gesto de Jesus de sacrificar-se numa noite depois de um dia exaustivo para esperar aquele que vem, é o remédio que vai pouco a pouco curar do medo o coração de Nicodemos. Nicodemos não teve a coragem de se apresentar diante de Jesus à luz do dia, porque sentia medo. Mas veja o que acontece com Nicodemos depois que Jesus foi crucificado. É ele que se apresenta diante de Pôncio e Pilatos. É José de Arimateia que vai, mas é Nicodemos que traz os aromas para limpar e cuidar do corpo de Jesus. José de Arimateia se apresenta, mas Nicodemos está ali, junto. Se em vida não conseguiu publicamente dar o testemunho de amor e de cuidado pelo seu Senhor, o quanto cuidava da palavra do seu Senhor, do testemunho do seu Senhor, agora, durante o tempo do seu sono, enquanto ele desce a moção dos mortos, para libertar do medo das trevas da morte eterna aqueles que lá esperam, Nicodemos cuida do corpo sem vida do seu Senhor, enquanto o seu Senhor que dorme vai acordar outros que estão escravos do medo. Nas profundezas de trevas ainda maiores, pois estão presos pelas cadeias da morte. E ao ressuscitar, Nicodemos permanece seguindo o seu Senhor. Mas o Senhor, que zelou por Nicodemos, para que Nicodemos pudesse ir para além do seu medo e dessa forma conhecer a verdade, foi o Senhor que ensinou Nicodemos a zelar com Cristo e por Cristo, para que o Senhor partisse. É claro que o Evangelho não faz essa leitura, mas é uma imagem metafórica que nós estamos fazendo agora na interpretação, né? Assim como Nicodemos cuidava do corpo do Senhor, enquanto o Senhor, adormecido pelo sono da morte, ia despertar outros para que viessem das trevas do medo e da escravidão para a luz. Assim como o Senhor, durante a noite, enquanto esperava Nicodemos que viria, rezava por ele, para que tivesse coragem, para que não desanimasse, para que chegasse. Assim como o Senhor cuidava em oração de Nicodemos para que ele viesse até ele, assim Nicodemos cuida do corpo do Senhor junto com José de Arimateia e as outras mulheres, a fim de que o Senhor possa descer à mansão dos mortos para despertar os que estão presos nas trevas da morte, que são escravos do medo. Oh, meu irmão, minha irmã, e as palavras do Senhor hoje para ele: quem não nascer de novo pela água, nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. E o Senhor nos fala a respeito do batismo. E depois diz: o que é da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. E por fim, fala sobre a obra do Espírito Santo e diz: assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. E diante da pergunta de Nicodemos, o Senhor ainda anuncia o seu sacrifício redentor, usando a imagem da serpente que foi levantada por Moisés em uma haste no deserto,
de maneira que todo o homem que olhasse para a serpente seria curado. Na serpente se reconhecia o próprio pecado, pois elas vieram como sinal de Deus para revelar ao homem a morte em que ele se metera pelo pecado. E ao mesmo tempo, olhar para a serpente era o ato de reconhecimento da potência e da misericórdia de Deus. Então, assim como o Senhor é erguido, trazendo sobre si as marcas do nosso pecado, mas ao mesmo tempo Ele é o testemunho do Senhor que nos chama à conversão. A serpente, ao mesmo tempo que era o testemunho do povo em sua condição de morte, foi colocada por Moisés sobre o alto da cruz para que fosse agora ocasião de salvação. Então tem os dois testemunhos ali presentes. O testemunho dela enquanto sinal da condição do homem e, ao ser colocada no alto da cruz, ou melhor, no alto da haste por Moisés, para que fosse pelos homens sinal de perdão e de cura. E aqui a gente vê a encarnação e o sacrifício redentor do Senhor. Por isso a imagem da serpente no alto da haste é diretamente relacionada à memória de Cristo crucificado, paixão, morte do Senhor pela salvação dos homens. E bom, o Senhor então continua em seu discurso dizendo a Nicodemos a respeito do testemunho. Ele veio para dar testemunho e para que todo aquele que nele crê seja salvo. Santo Hilário escreve para a gente essas palavras em um de seus sermões. Então, para nos sintonizarmos, já estamos bem. Estamos no ano 300. Santo Hilário escreve assim: Deus Todo-Poderoso, o apóstolo Paulo diz que o teu Espírito Santo prescruta e conhece as profundezas do teu ser e intercede por mim, falando-te em meu lugar com gemidos inefáveis. Romanos 8. Não há nada exterior a ti capaz de sondar o teu mistério, Senhor. Nada estranho a ti que tenha poder para medir a profundeza da tua majestade infinita e sublime. Tudo que penetra em ti provém de ti mesmo. Nada do que é exterior a ti, Senhor, tem o poder de te sondar e te conhecer ao mais íntimo. Eu creio firmemente que teu Espírito Santo vem de ti pelo teu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que não compreenda este mistério, tenho dele uma profunda convicção. É que nas realidades espirituais, que são o teu domínio, o meu espírito, ó Senhor, é limitado. Como assegura o teu Filho único ao ter dito: não te admires, por eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Creio no meu novo nascimento, sem o compreender ainda, e reconheço, ele faz referência ao batismo, né? Creio no meu novo nascimento, sem compreender ainda, ou seja, a totalidade do nosso batismo, a totalidade desse mistério da união de Cristo conosco, do repouso do Espírito Santo sobre a nossa alma e da residência escolhida por Deus para ser o lugar de predileção da Trindade, né? Esse novo céu que se faz dentro de nós é algo tão grandioso que ele diz: no meu novo nascimento eu creio, mas creio sem compreender, creio
por uma entrega, não consigo entender tudo, porque me supera demais. No meu novo nascimento, sem o compreender, eu creio e recorro à fé para aquilo que me escapa. Sei que tenho o poder de renascer, mas não sei como isso acontece. Nada limita o Espírito Santo. Ele faz quando quer, diz o que quer e onde quer. A razão de sua partida e de sua chegada permanece desconhecida para mim, mas tenho a convicção profunda da sua presença e que ele se mova em mim sempre, segundo a sua vontade e para a maior glória do seu santíssimo nome. Oh, meu Deus, que seja essa também a nossa súplica, meus irmãos, diante da potência do Espírito Santo, que se move em nós, que se move no seio da igreja. São Fulgêncio Ruspe, bispo de Ruspe, ele, no século VI, escreve essa belíssima página a respeito do Espírito Santo. Então, nós ouvimos esse sermão de Santo Hilário, do ano 300, a respeito da Santíssima Trindade, e vamos dar esse salto agora para o VI século, e vamos ouvir do livro Amônimo, é um livro que foi dedicado a uma pessoa, vamos ouvir São Fulgêncio de Ruspe escrever a respeito da ação do Espírito Santo no seio da igreja. Olha que lindo! A edificação espiritual do corpo de Cristo realiza-se na caridade. Esta edificação espiritual atinge sua maior eficácia no momento em que o próprio corpo do Senhor, que é a sua igreja, no sacramento do pão e do cálice, ou seja, da Eucaristia, oferece o corpo e o sangue de Cristo. O cálice que bebemos é a comunhão com o sangue de Cristo. E o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. Porque há um só pão. Nós todos participamos desse único pão. 1 Coríntios 10. Por isso, pedimos que a mesma graça que faz da igreja o corpo de Cristo faça com que todos os seus membros, unidos pelo laço da caridade, perseverem firmemente na unidade do corpo. E com razão suplicamos que isso se realize em nós pelo dom daquele Espírito que é, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. Eis porque está escrito: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O Espírito Santo, que é a unidade do Pai e do Filho, realiza agora, naqueles a quem concedeu a graça da adoção filial, o batismo, transformação idêntica à que realizou naqueles que receberam o mesmo Espírito, conforme lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Atos capítulo 4. Quem fez dessa multidão dos que creram em Deus um só coração e uma só alma foi aquele Espírito que é unidade do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é um só Deus, adorado e glorificado. Por isso o apóstolo exorta a conservarmos com toda solicitude esta unidade do Espírito no vínculo da paz, quando diz aos Efésios: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos, irmãos, uns aos outros com a paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Efésios capítulo 3. Deus, com efeito, enquanto conserva na Igreja o amor que ela recebeu do Espírito Santo, transforma num sacrifício agradável a seus olhos, de modo que, recebendo continuamente esse dom da caridade espiritual, a Igreja possa sempre se apresentar como o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus pela salvação dos homens. Que maravilha! Belíssimo texto de São Fulgêncio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, aquela que é plena do Espírito Santo
e que intercede ao Pai e ao Filho para que derrame incessantemente a potência do seu Espírito sobre todos nós, desça sobre vós a bênção do Deus Onipotente, que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.